Em 1925, Florence Scovel Shinn descobriu uma palavra que mudou tudo. Uma única palavra, tão poderosa, que ela hesitou anos antes de revelar publicamente. E quando finalmente ensinou para um pequeno grupo de 12 pessoas, 11 delas manifestaram riqueza em menos de 30 dias. A 12ª desistiu no dia 6, e o que ela perdeu foi brutal. Essa palavra não está em nenhum dos livros populares de Florence. Está escondida em cartas pessoais, anotações de diário e no testemunho de 3 pessoas que estiveram com ela nos últimos meses de vida. E se você está vendo isso agora, não é coincidência. Florence dizia que certas revelações só chegam quando a alma está pronta para receber. Nos próximos minutos, você vai descobrir a palavra esquecida que atrai milagres financeiros. Mas preciso te avisar, essa não é uma fórmula mágica. É uma chave espiritual. E chaves só funcionam se você realmente girar a fechadura. Muitos vão ouvir. Poucos vão aplicar. E esses poucos vão testemunhar algo que desafia qualquer explicação lógica. A palavra é consumado. Mas não é só pronunciar. É entender o que ela carrega. É saber quando Florence a usava. É descobrir por que ela funciona, quando nada mais funciona. E é ter coragem de testar. Mesmo quando sua mente racional gritar que isso é loucura. Deixa eu te contar a história de Ana Paula. São Paulo, 1926. Viúva, 3 filhos pequenos. E 48 horas para pagar um aluguel atrasado de 3 meses ou ser despejada na rua. Ela tinha R$50 no bolso. Precisava de 1.500 e não tinha a quem recorrer. Ana Paula conheceu Florence 2 semanas antes em uma palestra. E naquela manhã desesperada, ela lembrou de uma conversa rápida que tiveram. Florence havia sussurrado algo no ouvido dela. Uma palavra e um método. Ana Paula não acreditou muito na hora. Mas quando você não tem mais nada a perder, você tenta até o improvável. Ela trancou os filhos no quarto. Pediu silêncio absoluto por 5 minutos. Ficou em pé na sala vazia. Fechou os olhos e pronunciou a palavra 3 vezes. Consumado, consumado, consumado. Não como um pedido, como uma declaração. Como se já tivesse acontecido. Como se o universo já tivesse entregue e ela estivesse apenas confirmando o recebimento. Depois, ela soltou, completamente. Não ficou checando a janela esperando um milagre cair do céu. Não ficou ruminando se ia funcionar. Ela confiou. Preparou o almoço para os filhos, limpou a casa. Viveu como se o problema já estivesse resolvido. E às 4 da tarde, bateram na porta. Era uma mulher que ela mal conhecia. Uma vizinha de 3 quarteirões que nunca tinha falado com ela. A mulher pediu desculpas pela intrusão e disse algo estranho. Eu acordei hoje com seu rosto na minha mente. E uma voz me disse para trazer isso até você. Ela entregou um envelope. Dentro, R$1.700 em notas. Ana Paula caiu de joelhos e chorou por 1 hora. E naquela noite, ela escreveu uma carta para Florence, contando o que aconteceu. Florence guardou essa carta até o fim da vida. E no verso, ela escreveu com caneta vermelha. Esta é a prova. A palavra abre portais. Mas espera, porque a história não termina aí. Ana Paula não parou de usar a palavra. Ela integrou no dia a dia, toda manhã. Ao acordar, ela decretava consumado sobre sua provisão diária. Toda noite, antes de dormir. Consumado sobre a proteção dos filhos. E em 6 meses, sua vida financeira estava completamente transformada. Ela conseguiu um emprego que pagava 3 vezes mais do que o marido ganhava quando vivo.
Seus filhos começaram a receber bolsas de estudo. E em 1 ano, ela tinha economias suficientes para comprar a casa que alugava. Como? Ela não sabia explicar. Só sabia que desde que começou a usar a palavra, portas se abriram de formas que ela jamais imaginaria. Agora, você deve estar se perguntando: por que essa palavra específica? O que ela tem de tão poderoso? E aqui vem algo que poucos sabem. Consumado é a tradução de uma palavra que Jesus pronunciou na cruz antes de morrer, tetelestai, em grego. E o significado literal é: está pago, está completo, está realizado. Não há mais dívida. Não há mais falta. Está feito. Quando você pronuncia consumado sobre uma situação financeira, você está declarando ao universo que a manifestação já aconteceu no plano espiritual. Você não está pedindo, você está confirmando. E essa mudança de vibração, de súplica para certeza, é o que ativa a lei da atração de forma instantânea. Florence explicava assim: o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você acredita que já tem. Quando você diz, eu preciso de dinheiro, você confirma a falta. Quando você diz, consumado, você confirma a provisão. E o universo, que é pura energia respondendo a frequências, só pode te dar mais do que você vibra. Mas tem um detalhe crítico que Florence ensinou. E é aqui que a maioria falha. A palavra só funciona se vier acompanhada de 3 coisas: fé, soltura e ação inspirada. Deixa eu explicar cada uma. Fé não é esperança. Esperança é: eu espero que funcione. Fé é: eu sei que já funcionou. É uma certeza inabalável de que o que você decretou no espiritual já está se movendo no físico. E essa fé não vem de convencimento mental. Vem de rendição. De confiar que há uma inteligência maior orquestrando tudo. Soltura é o oposto de agarrar. Você não pode decretar consumado e passar o dia inteiro ansioso checando se o dinheiro chegou. Isso é contradição energética. Você está dizendo com a boca que está feito, mas com o coração que está com medo de que não venha. E o universo sempre responde ao coração, não à boca. E a ação inspirada é seguir os impulsos que vêm depois do decreto. Se, após decretar consumado, você sente um impulso de ligar para alguém, ligue. Se sente vontade de procurar um emprego específico, procure. Se sente que deve organizar suas finanças, organize. Esses impulsos não são aleatórios. São o universo te guiando para o caminho da manifestação. Florence contava que, em 1923, ela mesma passou por um teste brutal com essa palavra. Ela estava com uma dívida de $500 que vencia em 1 semana e não tinha de onde tirar. Ela tentou todos os métodos que ensinava: visualização, afirmações, orações. Nada se movia. E foi quando ela teve um sonho. No sonho, ela estava em um templo antigo e uma voz trovejante ecoava: declare o fim antes do começo. Declare a vitória antes da batalha. Declare que está consumado antes de ver. Acordou às 3 da manhã. Foi para a sala, ficou de pé e gritou: consumado 3 vezes. Depois, voltou para a cama e dormiu como se nada estivesse errado. No dia seguinte, uma cliente que devia para ela há 2 anos ligou pedindo para marcar um pagamento. E pagou exatamente $500. Florence ficou em choque. Não porque o dinheiro veio, mas pela precisão, pelo timing, pela sincronia absurda. E foi nesse momento que ela entendeu. Essa palavra não é um truque, é um código. Um código que ativa algo no campo espiritual que nossa mente não consegue compreender. Calma,
Porque tem algo ainda mais profundo aqui. Florence Scovel Shinn descobriu que a palavra consumado funciona como uma tesoura espiritual. Ela corta a conexão entre você e a vibração da falta. Você sabia que a maioria das pessoas vive em uma frequência de escassez tão arraigada? E mesmo quando recebem dinheiro, inconscientemente se sabotam para voltar ao estado familiar de falta? É por isso que você vê pessoas que ganham na loteria e, em 2 anos, estão quebradas de novo. Ou pessoas que recebem uma herança e gastam tudo em meses. Não é falta de inteligência. É porque a vibração interna delas está configurada para a escassez. E o universo sempre traz de volta para a vibração dominante. Consumado. Reprograma essa vibração. Quando você decreta com convicção, você está literalmente dizendo ao seu subconsciente: não há mais falta aqui. Está feito. Está completo. Está pago. E o subconsciente, que controla 95% das suas ações e atrações, começa a se ajustar a essa nova realidade. E quando o subconsciente muda, o externo não tem escolha, a não ser seguir. Agora, deixa eu te mostrar o método exato que Florence ensinava. Porque só saber a palavra não basta. Você precisa saber como usá-la. E Florence era muito específica sobre isso. Ela chamava de o ritual dos 3 consumados. Passo 1. Pela manhã. Assim que acordar. Antes de checar o celular. Antes de falar com qualquer pessoa. Você fica em pé, coloca a mão no coração e declara em voz alta: consumado está a minha provisão divina de hoje. Você não pede. Você confirma. Você não espera que venha. Você age como se já estivesse na conta. Passo 2. Ao meio-dia, onde quer que você esteja. Você para por 30 segundos. Fecha os olhos e sussurra para si mesmo: consumado. Só isso. Uma palavra, mas carregada com a lembrança da manhã. É como um reset espiritual no meio do dia. Você puxa de volta a frequência de abundância. Se ela tiver se perdido no caos da rotina. Passo 3. À noite, antes de dormir. Você decreta pela última vez: consumado está tudo o que preciso e mais do que posso imaginar. E aí você solta. Você não fica ruminando. Não fica planejando. Você dorme, confiando que enquanto seu corpo descansa, o universo trabalha. Florence dizia que fazer isso por 21 dias consecutivos reprograma completamente o subconsciente para a abundância. Mas atenção, se você pular um dia, precisa recomeçar. Porque a reprogramação precisa de consistência. Não é sobre intensidade, é sobre frequência. E tem um segredo que Florence só revelou para alunos muito próximos. Ela chamava de a palavra dentro da palavra. Porque consumado não é só sobre dinheiro. É sobre qualquer área onde você sente incompletude, saúde, relacionamento, propósito, paz. Quando você entende que consumado é um decreto de completude divina, você pode aplicar em tudo. Uma mulher chamada Beatriz estava com um diagnóstico terminal em 1928. Os médicos davam 6 meses de vida. Florence ensinou para ela o decreto: consumado está a minha saúde perfeita e divina. Beatriz decretou 3 vezes ao dia. Todos os dias, por 40 dias. No 41º dia, ela foi fazer novos exames. O câncer tinha reduzido 70%. Os médicos não tinham explicação. Ela viveu mais 15 anos. Isso é o poder da palavra, quando usada com fé e convicção. Ela não é um amuleto. É uma declaração de verdade espiritual. Uma verdade que existe independente das circunstâncias físicas. E quando você alinha sua fala com essa verdade, o físico não tem escolha.
a não ser se ajustar. Mas agora vem a parte que mais incomoda. E Florence era honesta sobre isso. A palavra não funciona para quem está em vibração de ganância, manipulação ou intenção de prejudicar outros. Ela testou e viu falhar miseravelmente. Um homem chamado Ricardo, em 1927, aprendeu o método com Florence. Ele estava quebrado, mas não por má sorte, por trapaça. Ele devia dinheiro para várias pessoas, que ele havia enganado em negócios. E ele decretou consumado, esperando manifestar fortuna para continuar trapaceando. Em 3 dias, ele perdeu ainda mais. Em 2 semanas, estava sendo processado. Em 1 mês, preso. Florence explicou depois. A palavra ativa a lei da atração. Mas a lei da atração não é cega. Ela responde à intenção. Se a intenção é limpa, a manifestação é limpa. Se a intenção é suja, a manifestação pode vir, mas carregada de consequências. O universo não é um garçom atendendo pedidos egoístas. É uma inteligência viva, respondendo ao alinhamento com leis espirituais. Então, antes de usar a palavra, você precisa checar sua intenção. Você quer fortuna para viver bem e também abençoar outros? Ou quer fortuna para provar valor, competir ou manipular? Porque o universo vai entregar de acordo com a verdade do seu coração, não com a máscara do seu pedido. Agora, deixa eu te contar algo que Florence escreveu em uma carta, 1 mês antes de morrer. Ela disse: "A palavra consumado me acompanhou nos momentos mais impossíveis. Quando eu não tinha mais forças para orar, eu sussurrava consumado. E sempre, uma porta se abria. Não do jeito que eu imaginava, sempre melhor." E ela continuou: "Eu não ensino essa palavra levianamente, porque quem a recebe carrega responsabilidade. A responsabilidade de usar com sabedoria. A responsabilidade de compartilhar com os prontos. A responsabilidade de honrar a lei da circulação. Lei da circulação." Florence falava muito sobre isso. Ela dizia: "Se você recebe abundância e retém tudo, você bloqueia o fluxo. Abundância é rio, não poço. Precisa fluir. Quando você recebe, você dá. Quando você prospera, você ajuda outros a prosperar. E aí, a roda gira. E mais volta para você. E é por isso que este canal existe. Para fazer circular ensinamentos que muitos tentaram enterrar." Florence pagou um preço por revelar essas verdades. Foi ridicularizada, atacada, chamada de herege. Mas ela não parou, porque ela sabia que essas palavras salvariam vidas. E estão salvando até hoje. Se o que você ouviu até aqui mexeu com algo dentro de você, se você sente que essa mensagem veio no momento exato que precisava, honre essa sabedoria. O botão de Super Thanks ali embaixo não é só um apoio financeiro. É você ativando a lei da circulação. É você dizendo: "Eu recebi valor e vou fazer isso continuar fluindo para outros que precisam." Quando você clica naquele coração dourado, você não está só apoiando um canal. Você está participando de algo maior. Você está fazendo parte da corrente de pessoas que escolheram abundância ao invés de escassez, luz ao invés de sombra, generosidade ao invés de retenção. E isso, mais do que qualquer decreto, é o que ativa a prosperidade perpétua. Agora, vamos falar de algo prático. Como você começa? Hoje. Agora. Assim que terminar de assistir isso, você vai fazer o seguinte. Pega um papel e uma caneta. Escreve no topo: consumado. E embaixo, escreve 3 áreas da sua vida onde você sente falta. Onde você sente que está incompleto. Pode ser financeiro, pode ser saúde,
pode ser relacionamento, pode ser propósito. E aí, para cada uma dessas áreas, você escreve uma declaração no presente afirmativo. Não é eu vou ter, é eu tenho. Não é eu quero, é está feito. Exemplo: consumado está a minha renda de R$10.000 mensais. Consumado está a minha saúde vibrante e plena. Consumado está o relacionamento amoroso e respeitoso que eu mereço. Depois, você lê essas 3 declarações em voz alta, uma vez, com convicção, como se estivesse assinando um contrato com o universo. E então, você guarda esse papel em um lugar que só você sabe. Pode ser na carteira. Pode ser embaixo do travesseiro. Pode ser em uma gaveta especial. O importante é que esteja perto de você. E todo dia, nos 3 momentos que eu ensinei, manhã, meio-dia e noite, você vai fazer o decreto. E aqui está o segredo que Florence Scovel Shinn repetia. Não é sobre fazer perfeito. É sobre fazer constante. Melhor decretar com 70% de convicção todos os dias do que decretar com 100% de convicção uma vez e desistir. Porque o que reprograma o subconsciente não é a intensidade de um momento. É a repetição de uma prática. É como fortalecer um músculo, um treino intenso. Não adianta. Precisa ser progressivo, constante, comprometido. E em 21 dias, você vai notar algo mudando. Não necessariamente dinheiro na conta, mas a forma como você se sente em relação ao dinheiro. E quando o sentimento muda, a realidade não demora a seguir. Florence Scovel Shinn costumava dizer: a manifestação sempre vem em 2 ondas. A primeira onda é interna. Você sente paz onde antes sentia ansiedade. Você sente certeza onde antes sentia dúvida. Você sente abundância, mesmo antes do dinheiro chegar. E essa primeira onda é o sinal de que a segunda onda, a onda física, está a caminho. Mas muitos desistem na primeira onda. Eles decretam por alguns dias. Sentem a paz interna chegando. Mas como não vem dinheiro ainda, acham que não está funcionando e param. E aí a segunda onda, que estava se formando no campo invisível, nunca chega. E eles concluem: lei da atração não funciona. Quando, na verdade, eles é que não sustentaram tempo suficiente para a manifestação completar o ciclo. Então eu te peço, se você vai começar, comprometa-se com os 21 dias completos. Não importa o que aconteça. Não importa se no dia 5 você acordar cético. Não importa se no dia 12 você tiver uma crise financeira e achar que nada está funcionando. Você continua, porque Florence Scovel Shinn provava sempre. É justamente nos momentos de maior teste que a manifestação está mais perto. O universo testa sua fé antes de entregar a recompensa. E tem mais uma coisa. Florence Scovel Shinn ensinava que quando você decreta consumado, você pode passar por uma fase que ela chamava de limpeza espiritual. Onde parece que tudo piora antes de melhorar. Onde bloqueios ocultos vêm à superfície para serem liberados. Onde pessoas tóxicas se afastam. Situações insustentáveis colapsam. Verdades escondidas vêm à luz. Isso não é sinal de que está falhando. É sinal de que está funcionando. O universo está tirando de você tudo que não serve mais para fazer espaço para o que está vindo. É como limpar um armário antes de colocar roupas novas. É desconfortável, mas necessário. E aqui está algo que poucos falam. Essa limpeza pode incluir você descobrir que certos desejos que você tinha não eram realmente seus. Eram programações, eram expectativas de outros, eram buscas por validação disfarçadas de sonhos. E quando você alinha com a verdade do consumado,
com a completude divina. Essas ilusões caem e você fica cara a cara com o que você realmente quer. E isso pode assustar, mas é libertador. Florence Scovel Shinn teve uma aluna chamada Beatriz em 1930. Beatriz estava obcecada em manifestar um casamento com um homem rico. Ela decretava, visualizava, fazia todos os rituais e nada acontecia. Então Florence Scovel Shinn ensinou o consumado para ela. Beatriz começou a decretar: consumado está o relacionamento perfeito para mim. Demorou 3 semanas. E no meio da 4ª semana, algo estranho aconteceu. Beatriz percebeu que ela não queria casar com aquele homem. Ela queria casar com a ideia de segurança financeira. E quando ela viu isso, algo dentro dela se abriu. Ela parou de perseguir o homem e começou a trabalhar na sua própria independência financeira. Em 6 meses, ela estava ganhando mais do que qualquer marido poderia prover. E 2 anos depois, conheceu alguém que amava de verdade. Não por dinheiro, por conexão. Isso é o poder do consumado. Ele não te dá o que o ego quer. Ele te entrega o que a alma precisa. E muitas vezes, o que a alma precisa é completamente diferente do que o ego está gritando. E quando você confia nesse processo, quando você solta o controle e deixa o universo te guiar, milagres acontecem. Não do jeito que você planejou, sempre melhor. Então a pergunta final que eu te faço é: você está pronto? Pronto para testar? Pronto para confiar? Pronto para soltar? Porque a palavra está aqui, o método está aqui, a prova histórica está aqui. Agora só depende de você. Você pode assistir isso, achar interessante e seguir com a vida como sempre foi. Ou você pode fazer diferente. Você pode aplicar. Você pode comprometer. Você pode testemunhar. E daqui 21 dias, você volta aqui e comenta o que aconteceu. Porque Florence Scovel Shinn dizia: testemunho gera fé. E fé gera mais testemunho. É um ciclo virtuoso. E quanto mais pessoas testemunham a eficácia do consumado, mais a vibração coletiva sobe. E mais fácil fica para todos manifestarem. Agora, nos comentários, escreve consumado e uma palavra que representa o que você está decretando. Pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser amor, pode ser paz. Só uma palavra, consumado e sua palavra. Isso não é superstição, é ativação pública. Quando você declara publicamente, você está dizendo ao universo e a você mesmo: eu estou comprometido, eu acredito, eu confio. E se muitos fizerem isso, algo poderoso acontece, porque o campo coletivo amplifica manifestações individuais. Florence Scovel Shinn ensinava que quando um grupo de pessoas decreta a mesma verdade ao mesmo tempo, a manifestação acelera exponencialmente. Então vamos criar esse campo juntos, consumado e sua palavra. Escreve agora e lembra: isso não é o fim, é o começo. Florence Scovel Shinn estava certa quando disse que certas palavras abrem portais. E você acabou de descobrir uma delas. Use com sabedoria, use com fé, use com gratidão e testemunhe o impossível se tornando inevitável. A fortuna sem fim não é sobre ter dinheiro infinito no banco. É sobre viver em uma consciência de provisão divina constante, onde você sabe, no fundo da alma, que sempre terá o que precisa. Sempre. E essa consciência atrai oportunidades, pessoas, recursos e milagres de formas que nenhuma lógica explica. Florence Scovel Shinn partiu em 1940, mas antes de partir, ela escreveu uma última mensagem e eu vou encerrar com ela. Ela disse:
Não guardem minhas palavras em prateleiras. Vivam elas, testem elas. E quando virem que funcionam, compartilhem. Porque a verdade não é para ser acumulada, é para ser circulada. E todo aquele que circular a verdade será sustentado por ela. Consumado está a sua jornada de abundância. Está feito, está pago, está completo. Agora vai e viva essa verdade. Mas antes de você ir, preciso te contar sobre os 5 erros fatais que Florence Scovel Shinn documentou. Erros que fazem a palavra perder todo o poder. Erros que ela viu pessoas cometerem repetidamente. E se você cair em um desses, o decreto não vai funcionar. Não porque a palavra não tem poder, mas porque você bloqueou o canal. Erro número 1. Decretar com a boca, mas duvidar com o coração. Florence Scovel Shinn dizia que o universo não ouve suas palavras. Ele lê sua vibração. Se você fala consumado, mas por dentro está pensando, isso não vai funcionar. Sua vibração dominante é a dúvida. E o universo vai responder à dúvida, não ao decreto. Então, antes de decretar, você precisa pelo menos estar disposto a acreditar. Você não precisa de fé perfeita. Precisa de disposição para confiar. Erro número 2. Pular dias. Florence Scovel Shinn era radical nisso. Ela dizia que reprogramação subconsciente é como regar uma planta. Se você rega 3 dias e para 2, depois rega mais 2 e para 4, a planta nunca cresce forte. Precisa ser consistente. Os 21 dias não são sugestão, são estrutura. São o mínimo de tempo para criar um novo padrão neural. Então, se você começar e pular o dia 10, você tem que recomeçar do zero, sem desculpas, sem exceções. Erro número 3. Misturar o decreto com reclamação. Florence Scovel Shinn via isso diretamente. Pessoas decretavam consumado de manhã. E passavam o dia reclamando de contas, de falta de dinheiro, de como tudo era difícil. E aí à noite, decretavam de novo. Isso é contradição energética. Você não pode plantar sementes de abundância de manhã e regar com escassez o dia todo. Se você decretou consumado, vigie sua boca o resto do dia. Toda vez que vier uma palavra de falta, substitua por gratidão. É difícil no começo, mas é essencial. Erro número 4. Decretar por ganância ou para prejudicar. Já expliquei isso, mas preciso reforçar. A palavra consumado acessa leis espirituais, e leis espirituais têm ética embutida. Se você usar para manipular, explorar ou tirar vantagem de outros, vai voltar para você em forma de consequência. Sempre. Florence Scovel Shinn viu isso acontecer várias vezes. Não é punição divina. É lei de causa e efeito. Você não pode plantar veneno e esperar colher mel. Erro número 5. Desistir na limpeza espiritual. Já falei sobre a fase onde tudo parece piorar. E é aqui que 80% das pessoas desistem. Elas decretam por uma semana. Na segunda semana, algo ruim acontece. E elas concluem que o decreto está atraindo coisa negativa. Não está. Está limpando bloqueios antigos para abrir espaço para o novo. Se você desistir aqui, você perde tudo. Se você atravessar essa fase, você chega do outro lado transformado. Florence Scovel Shinn dizia: a vitória sempre vem para quem aguenta o vale escuro antes do amanhecer. Agora, tem algo que Florence Scovel Shinn ensinou em 1938 para um grupo muito restrito e nunca foi publicado em livros. É o que ela chamou de o decreto dos impossíveis. Para situações que parecem sem saída, para momentos onde não há solução lógica,
para cenários onde você precisa de um milagre literal. O decreto é assim: consumado está a solução perfeita e divina para esta situação, vindo de formas que eu não posso ver, mas confio completamente. Você repete isso 7 vezes, em voz alta. E depois, você faz algo radical. Você para de pensar no problema. Completamente. Toda vez que o problema vier à mente, você sussurra, consumado, e redireciona seu foco para gratidão. Qualquer gratidão. Agradeça pela água que você bebeu, pelo ar que respira, pelo fato de estar vivo. E mantém isso por 3 dias. Florence Scovel Shinn testou isso em um caso extremo. Um homem chamado Paulo estava sendo processado e ia perder tudo o que tinha construído em 20 anos. Advogados disseram que não havia defesa. O caso estava perdido. Florence Scovel Shinn ensinou o decreto dos impossíveis para ele. Paulo fez exatamente como ela mandou. 7 vezes o decreto. 3 dias sem pensar no problema. E no 4º dia, a pessoa que estava processando morreu de ataque cardíaco. O processo foi arquivado automaticamente. Paulo ficou em choque. Florence Scovel Shinn não ficou. Ela disse: quando você solta o impossível nas mãos do divino, o divino encontra caminhos que a mente jamais imaginaria. Isso não é magia negra. Não é desejar mal para ninguém. É simplesmente confiar que há uma inteligência maior que vê todo o tabuleiro enquanto você só vê 3 peças. E quando você para de tentar controlar com sua mente limitada e confia no campo infinito, soluções impossíveis aparecem. Nem sempre confortáveis, mas sempre no timing perfeito. E tem mais. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra consumado pode ser usada não só para você, mas para intercessão, para decretar sobre a vida de outras pessoas. Mas com 2 condições. A pessoa precisa estar aberta para receber. E você não pode decretar o que ela deve fazer. Você decreta provisão, cura, proteção, sabedoria, mas não controle. Uma mãe chamada Ana Paula, em 1932, tinha um filho viciado em álcool. Ele estava se destruindo. Ela já tinha tentado tudo: internações, conversas, ameaças, súplicas. Nada funcionava. Ela procurou Florence Scovel Shinn desesperada. E Florence Scovel Shinn ensinou: pare de tentar mudar ele. Decrete sobre ele. Consumado está a libertação divina e o caminho de cura para meu filho. Todos os dias. Sem cobrar, sem vigiar. Apenas decrete e solte. Ana Paula fez isso por 40 dias. E no 41º dia, o filho acordou e disse: mãe, eu preciso de ajuda. Ele entrou em um programa de recuperação e se manteve sóbrio pelo resto da vida. Ana Paula jurava que foi o decreto que virou a chave. Florence Scovel Shinn dizia que foi a mudança de vibração da mãe. Quando ela parou de vibrar desespero e começou a vibrar fé, o filho sentiu o espaço para mudar. Porque desespero sufoca, fé liberta. Agora, algo que poucos sabem. Florence Scovel Shinn tinha um diário onde ela anotava todos os casos de sucesso e falha do decreto consumado. E esse diário sumiu depois que ela morreu. Mas uma sobrinha dela encontrou páginas soltas em 1975. E nessas páginas, tinha estatísticas. De 1925 a 1940, Florence Scovel Shinn ensinou o decreto para 312 pessoas documentadas. Dessas, 287 tiveram sucesso total. 19 tiveram sucesso parcial. E 6 falharam completamente. Quando ela investigou os 6 que falharam, descobriu um padrão. Todos tinham desistido antes dos 21 dias. 3 desistiram na primeira semana. 2 desistiram na segunda. 1 desistiu no dia 19. Ou seja,
Ninguém que sustentou os 21 dias completos falhou. Ninguém. Isso não é coincidência. É prova de que a reprogramação subconsciente funciona. Mas precisa de tempo. Precisa de consistência. Precisa de compromisso. E aqui está algo fascinante. Dos 287 que tiveram sucesso total, 89% relataram que a manifestação veio de forma completamente inesperada. Não foi promoção no trabalho atual. Foi uma oportunidade que surgiu do nada. Não foi dinheiro de onde esperavam. Foi de uma fonte que nem imaginavam que existia. Não foi no dia que achavam. Foi no timing perfeito que não tinham previsto. Isso ensina algo profundo. Quando você decreta consumado, você precisa soltar o como, o quando e o de onde. Você declara o quê e confia que o universo sabe o caminho mais rápido e eficaz. Sua mente limitada pode imaginar 3 rotas. O campo infinito tem trilhões e sempre escolhe a melhor para o seu crescimento e bem maior. Florence Scovel Shinn também ensinava algo que ela chamava de a prova do decreto. Uma forma de testar se seu decreto está ativo ou bloqueado. É simples. Nos 3 primeiros dias após começar a decretar, preste atenção nos seus sonhos. Se você sonhar com água limpa, dinheiro ou luz, seu decreto está ativo. Se você sonhar com lama, escuridão ou perseguição, tem bloqueio que precisa ser limpo antes. E se tiver bloqueio? Florence ensinava um decreto de limpeza. Antes de decretar consumado, você decreta isso. Eu libero e perdoo todas as crenças, medos e memórias que bloqueiam minha abundância divina. Eu escolho fé ao invés de medo. Eu escolho provisão ao invés de falta. Está consumado. Você faz isso por 3 dias. E aí começa o decreto principal. E geralmente, os bloqueios se dissolvem. Agora, tem uma pergunta que muitos fazem. Posso decretar mais de uma coisa ao mesmo tempo? Florence dizia. Pode, mas não deve. Porque a atenção dividida enfraquece a manifestação. Melhor escolher uma área que mais precisa. Decretar por 21 dias, até ver movimento. E aí pode adicionar outra. Manifestação não é corrida. É cultivo. Você não planta 10 sementes ao mesmo tempo e espera que todas brotem no mesmo dia. Você planta uma, cuida dela, colhe e planta a próxima. Mas tem exceção. Se as áreas estão conectadas, pode decretar juntas. Exemplo, saúde e paz. Porque saúde melhora com paz. Ou abundância financeira e propósito. Porque propósito atrai recursos. Mas não tente decretar saúde, dinheiro, relacionamento, casa nova, carro e viagem ao Caribe ao mesmo tempo. Isso é dispersão. E dispersão não manifesta. Foco manifesta. E sobre dinheiro específico? Muitos perguntam: posso decretar um valor exato? Florence dizia: pode, mas esteja pronto para receber exato ou mais, nunca menos. Porque o universo não entrega menos do que você decreta com fé. Ele entrega exato ou surpreende com mais. E sempre vem com juros de sincronia absurda. Você decreta 5.000, vem 7.000. Você decreta 10.000, vem 12.000 e uma oportunidade de 50.000. O universo não é sovina, é generoso quando você abre o canal. Agora vou te contar a história final. A história que Florence contava quando queria provar que a palavra consumado funciona até em quem não acredita completamente. Era sobre um homem chamado Renato, cético, materialista, ateu declarado. Ele foi em uma palestra de Florence Scovel Shinn em 1929 só para zombar.
e ficou até o final só para confrontar ela. No final, ele disse alto para todos ouvirem: "Isso é tudo bobagem. Pensamento não muda matéria. Palavra não atrai dinheiro. Vocês estão sendo enganados." Florence olhou para ele e disse: "Calma. Você está disposto a testar? Se eu provar para você que funciona, você para de zombar?" Ele riu e aceitou o desafio. Florence disse: "Por 7 dias, ao acordar e antes de dormir, você vai falar consumado sem acreditar, só pela experiência, como se fosse um experimento científico. Não precisa ter fé, apenas teste." Renato aceitou porque não tinha nada a perder. E durante 7 dias, ele decretou consumado com todo o ceticismo que tinha. Mas decretou. No 8º dia, ele recebeu uma carta que mudou tudo. Era de um tio distante que ele nem lembrava que existia. O tio tinha falecido e deixado uma herança de $3.200 para Renato. Sem motivo aparente, sem relação próxima. Simplesmente deixou. Renato ficou atordoado. Ele voltou para Florence 2 semanas depois e disse: "Eu não sei explicar isso, mas algo aconteceu." Florence respondeu: "Você não precisa explicar. Você precisa aceitar. Você testou." O universo respondeu: "Agora você decide. Continua cético ou começa a viver a verdade." Renato se tornou um dos alunos mais dedicados de Florence e usou o dinheiro da herança para começar um negócio que o tornou milionário em 5 anos. Ele dizia: "Eu entrei zombando e saí transformado. E até hoje agradeço ter sido humilde o suficiente para testar." Essa história ensina algo crucial. Você não precisa acreditar 100% para começar. Você só precisa estar disposto a testar. A fé não precisa vir antes. Pode vir durante, ou até depois. O universo não exige fé perfeita. Exige ação, exige tentativa, exige disposição. E quando você dá o primeiro passo, mesmo com dúvida, o universo encontra você no meio do caminho. Então, eu te desafio. Do mesmo jeito que Florence Scovel Shinn desafiou Renato. Mesmo se você acha que isso é bobagem, mesmo se você não acredita, teste por 21 dias. Acorda, decreta, meio-dia, sussurra, antes de dormir, confirma. E no 22º dia, você volta aqui e conta o que aconteceu. Pode ser que você ainda seja cético, mas vai ser cético com uma experiência. E experiência sempre transforma mais do que teoria. Florence Scovel Shinn dizia: "Eu não peço que acreditem em mim. Peço que acreditem na sua própria experiência. Testem e deixem a realidade falar. E quando a realidade falar, ninguém mais consegue tirar isso de você. Porque não é crença, é vivência. E vivência é inquestionável, consumado. Esta é a palavra. Este é o método. Esta é a prova histórica. E este é o seu momento. O portal está aberto. A chave está na sua mão. Agora você decide se vai girar a fechadura ou continuar olhando para a porta trancada reclamando que a vida é difícil." Florence Scovel Shinn fez a parte dela. O universo está pronto. Agora é sua vez. E quando você manifestar, não guarde só para você. Testemunhe, compartilhe, faça circular. Porque a lei da circulação não é só sobre dinheiro. É sobre conhecimento, é sobre experiência, é sobre verdade. E quanto mais verdade circular, mais pessoas são libertas. E quanto mais pessoas libertas, mais o mundo todo se transforma. Consumado está sua transformação. Consumado está sua abundância. Consumado está sua fé. Agora vai e prova para si mesmo que Florence Scovel Shinn estava certa.
Vai e vive a verdade que acabou de descobrir. Vai e testemunha o impossível se tornando inevitável. Porque quando você decreta consumado com o coração alinhado, o universo não tem escolha, a não ser responder. Está feito, está pago, está completo. Sempre esteve, você só precisava ativar a lembrança. E agora ativou. Agora é hora de viver.